E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa caixa decorativa. Oi pessoal da Acrylex, tudo bem com vocês? Eu sou o Adeilton do Pense Decore e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Acrylex para mostrar para você essa técnica de pintura nessa caixa. O melhor de tudo, essa caixa é uma caixa de papelão, então a gente vai trabalhar com reaproveitamento. E como a gente está mudando de estação, a gente está entrando no outono, nesse vídeo a gente vai trabalhar com cores de outono e vamos trabalhar só com tinta PVA. A gente consegue fazer tanto essa pintura de base da caixa, quanto esse efeito aquarelado da estampa. É muito fácil de fazer, então se você já curtiu o tema desse vídeo, deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal da Acrylex, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para toda vez que eu aparecer por aqui com novidades, você ser o primeiro a ser informado. Então para essa peça eu vou utilizar essa caixa, que é uma caixa de presente, eu ganhei alguns produtos e vi que essa caixa era de um papelão firme, então dá para ser trabalhada. Para preparar a base dessa caixa eu vou utilizar a base acrílica da Acrylex. Gente, essa base acrílica é perfeita. Você vai aplicar de 1 a 2 camadas, dependendo de como está o fundo da sua peça. Aqui, como essa caixa tem um fundo bem colorido, eu precisei aplicar 2 camadas. Eu utilizei um pincel macio, passei diretamente na peça e para desmanchar a textura que esse pincel deixa, eu passei um rolinho. É um passo opcional, mas eu vou dizer que essa textura do rolinho, depois no final faz toda a diferença, fica um efeito meio que aveludado. Então se você tiver um rolinho de espuma, vale a pena fazer esse acabamento. Nesse caso eu apliquei 2 camadas para conseguir um fundo de peça perfeito para depois trabalhar com as cores. Aqui eu vou trabalhar 2 técnicas diferentes, na base da caixa e na tampa da caixa. Primeiro a gente vai fazer a base, e aqui eu vou utilizar a tinta PVA na cor concreto. A tinta PVA é perfeita, vem pronta para uso e você pode aplicar diretamente na peça com um pincel macio. Como ela já tem esse fundo feito com a base acrílica, vai cobrir super bem. Uma camada é suficiente para você conseguir a cor perfeita. Agora com a base já toda colorida, eu vou fazer uma estampa grid. Eu vou utilizar a caneta Color Maker branca, que é uma caneta multisuperfície, tem a base d'água e a base de óleo. Aqui eu vou utilizar a caneta à base d'água. Ela tem um traço preciso, tem uma tinta bem viva, uma cor bem viva e vai dar esse contraste do tom concreto com o branco. Fica uma estampa super elegante e você não precisa se limitar em fazer essa estampa só nessa caixa. Essa é uma estampa que está super em alta e dá para você aplicar em vários tipos de superfícies. Agora com a base da caixa pronta, a gente vai fazer a personalização da tampa da caixa. E aqui eu vou utilizar também a tinta PVA e vou trabalhar com a cor areia. Vou aplicar da mesma forma que eu fiz no passo anterior, vou aplicar com um pincel macio e aqui uma camada de tinta também é o suficiente para você conseguir a cor perfeita. E em cima dessa tampa eu vou fazer um trabalho que é uma pintura aquarelada. E a gente vai fazer essa pintura aquarelada também utilizando a tinta PVA. Mas antes, eu vou te mostrar como eu fiz esse desenho. Aí pela internet você pode procurar o desenho da sua escolha. Eu procurei como galho de eucalipto. Desenhos variados. Vão vir vários. Você pode copiar esse desenho. Aqui nesse caso eu copiei num pedaço de papel vegetal e depois passei para esse pedaço de papel. Porque aqui eu vou utilizar aquela antiga técnica de pintar o desenho por trás com lápis grafite, depois passar a caneta por cima para conseguir tirar o desenho e passar o desenho para a peça. Se você quiser, você também pode utilizar um carbono, acaba sendo mais fácil, mas essa técnica aqui super funciona. E com esse desenho já pronto, eu vou começar a colorir e aqui eu vou utilizar tinta PVA em cores variadas. E para colorir eu vou utilizar pincel chanfrado. Nesse caso o pincel chanfrado é imprescindível para a gente fazer a técnica de luz e sombra. E aqui, como eu estou fazendo uma pintura de um galho, que é uma folhagem, é sempre legal você respeitar a luz e sombra do desenho. Então as folhas que estão atrás vai ter um verde um pouquinho mais escuro, as folhas que estão na frente um tom um pouquinho mais claro. Eu vou começar pelas folhas que estão na frente, eu vou trabalhar com a cor concreto. E eu vou trabalhar com o pincel chanfrado da maneira tradicional. Vou colocar um pouquinho da tinta, aqui eu estou colocando um pouquinho de água filtrada, pura, e eu vou passar o pincel na água e depois na tinta para conseguir esse efeito meio que aguado. E é muito simples de fazer, você vai fazer à mão livre mesmo, não precisa se preocupar em que a pintura fique muito retinha, porque as pequenas imperfeições vão acabar trazendo elegância para esse trabalho.
Então eu vou aplicar em todas as folhas e depois vou passar para outra cor, que é um tom de verde oliva. Nesse caso, a técnica é a mesma. Vou colorir todas as folhas e depois que eu tiver já com todas as folhas coloridas, eu vou começar a trabalhar os detalhes. Os primeiros detalhes eu vou utilizar a tinta PVA na cor cerâmica clara. Esse é um tom que lembra o terracota, ele é um tom de marrom mais avermelhado e eu vou fazer detalhes em algumas folhas e vou utilizar esse mesmo tom para começar a tracejar o galho desse ramo. Para finalizar esses galhos, eu vou utilizar um tom de marrom bem escuro, é a cor rústica, tinta PVA na cor rústica, que é esse marrom bem fechado. Vou fazer alguns detalhes. Para finalizar, eu vou dar um toque de luz com a tinta branca, que eu vou só fazer leves toques em alguns galhinhos, só para complementar a pintura. E o efeito final é esse. Agora com a caixa já pronta, é hora de finalizar e eu gosto muito de trabalhar com verniz fosco. Eu vou aplicar uma camada de verniz acrílico fosco para proteger a peça e a gente vai ter essa peça linda por muito tempo e você pode utilizar essa caixa como uma caixa decorativa, montar composições aí na sua casa, até misturando com outros objetos, fica muito bonito. Aqui eu estou utilizando nesse aparador e eu fiz uma composição utilizando aqui um colar decorativo. Olha como super combina, fica uma atmosfera meio que boho chique, combina com vários estilos de decoração e eu convido você a fazer a sua aí também e depois compartilhar com a gente o resultado. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa técnica? Ela é muito fácil de fazer, super decorativa e dá para criar coisas lindas. Eu quero ver todo mundo fazendo caixas decorativas do lado daí e eu aguardo vocês num próximo vídeo com outra ideia criativa. Então é isso, tchau!